foi minha última Paralimpíada. Vivi grandes emoções no esporte. Foi muito importante estar em Tóquio nos últimos Jogos e desfrutei de cada momento. Agora é curtir outros momentos e outros planos e outros projetos. Quando é que você começou, efetivamente? Quando é que você se torna um atleta? Olha, eu comecei no Paradesporto quando eu tinha 16 anos, no final de 2004, quando eu pude assistir as Paralimpíadas de Atenas. E ali eu vi um outro grande atleta brasileiro, um atleta paralímpico, Clodoaldo, conquistando medalhas para o país. Foi dessa maneira que eu descobri o Paradesporto e dessa maneira eu comecei a treinar, me dedicar à natação. E ali eu posso dizer que comecei a ingressar no esporte e meados de 2005, na verdade em junho de 2005, eu fui para a minha primeira competição em Belo Horizonte, acabei ganhando 2 medalhas de bronze. E ali eu posso dizer que foi minha abraçada inicial na natação. Foi onde eu falei, olha, é isso que eu quero, vou me dedicar e um dia eu espero poder representar o meu país. Você já nadava antes disso? Eu só não me afogava, só não seu... me afogava. Hein? Eu só não me afogava, mas eu não sabia os 4 estilos, tá? Eu podia cair numa piscina, eu não me afogava, né? Mas eu não sabia nadar o borboleta, o costas, o peito e o crawl. Não tinha nem ideia que eram esses estilos, né? Não sabia. Se alguém chegasse para mim e falasse, ó, nada de borboleta, eu nem sabia o que era. Aí eu fui aprender depois disso. E aí, e o seu problema nunca te impediu de competir, nem de querer ganhar medalhas, nem de se entusiasmar com a competição, né? Não. Pelo contrário, só me deu forças para continuar, para prosseguir. Eu acredito muito, o esporte me ensinou muito isso, sabe? Que a deficiência ela não define quem somos. O que define cada um de nós é o que está dentro de nós. E o esporte ele me ensinou muito isso, né? De que para que um sonho se concretize, eu preciso acreditar que é possível, eu preciso acreditar em mim, eu preciso acreditar que eu vou realizá-lo, sabendo que teremos obstáculos, teremos as dificuldades que surgirão no nosso caminho. Não, é lindo isso, você saber que vai ter obstáculo, que vai superar e tal. Mas quando é que isso começa mesmo? Quer dizer, quando você não se afogava, ninguém pensava, você não se afogava, ótimo, mas ninguém pensava em você atleta, a sua família pensava, a sua mãe, quem é que incentivou você? Na verdade, meus pais sempre foram grandes incentivadores, mas não necessariamente, né, quando eu comecei a nadar ali, eles acreditavam ou imaginavam que eu poderia ser um atleta. Mas meus pais nunca colocaram limite na minha vida de realização e capacitação. Então, sempre que eu quis fazer algo, meus pais me incentivaram muito. Antes mesmo da natação, eu aprendi a tocar bateria, ando de bicicleta, enfim, muitas coisas que eu acabei fazendo quando criança e adolescência, que eu paro para pensar hoje e vejo a grande sabedoria que meus pais tiveram para realmente não falar para mim, olha filho, você não vai conseguir. Não, sempre que eu quis fazer algo, eles me incentivaram, me apoiaram. Na natação não foi diferente, foi dessa maneira também. Então, ter o incentivo dos meus pais sempre foi muito importante para mim. E é isso, não é que eles me incentivaram a ser um atleta. Eles sempre acreditaram em mim, sempre me incentivaram em tudo que eu quis fazer, inclusive na natação enquanto atleta. Até ser atleta, eles também deram força. Deram força sempre, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, a sua deficiência é congênita? Eu tenho má formação congênita dos membros superiores, da perna direita e do pé esquerdo. E isso não é um complicador para nadar? A gente, olhando de fora, a gente fala, meu Deus, Sim, como é que ele sim. consegue? Não, tá Não é? certo. Porque... Não, realmente, para nadar, as mãos são muito importantes, tá? É, Você ter as mãos, isso ajuda bastante. Então, ajuda na braçada, ajuda para você puxar água, né? De fato, assim, se a gente pensar, seria muito difícil nadar. Mas era algo que a gente trabalhava muito, né? Quando treinava, era muito a questão de, por eu ter uma perna completa, eu digo assim, para um barco andar, ele tem que ter um motorzinho bom. Para o Daniel nadar rápido e ir para frente, vamos dizer dessa maneira, eu tinha que treinar muito a minha perna,
porque ela era o meu motor, é ela que fazia com que eu nadasse rápido. É, para você competir, né? Sim, E na sua infância, assim, você nasceu em Campinas e foi criado em Camanducaia, é isso, Minas Gerais? isso, Leda, isso mesmo. Eu só fui para nascer em Campinas, né, por questões de estrutura de cidade mesmo, mas meus pais já viviam em Camanducaia, então eu cresci em Camanducaia até meus 16 anos, até conhecer a natação, eu cresci em Camanducaia. E para mim foi muito importante crescer naquela cidade, uma cidade do interior de Minas. Eu brinco assim que lá eu realmente tive uma infância como qualquer outra criança, pude me divertir, brincar, jogava muito futebol na rua, é, andava muito de bicicleta. Então eu fiz muitas coisas quando criança que me ajudaram muito, até mesmo hoje na minha vida adulta, né? Então eu cheguei a disputar campeonatos de futebol, cheguei a disputar campeonatos de basquete, eu disputei campeonatos de vôlei. Então eu fiz muita coisa quando criança ligada ao esporte. Era uma criança muito ativa, então eu brincava muito mesmo na rua, assim, que conviver com tudo isso, né, com os meus colegas que não tinham nenhuma deficiência, foi fundamental, foi muito importante para mim. Então eu passava a nem perceber que eu tinha deficiência. A minha infância foi muito isso, né? Em alguns momentos, é claro que sofri o preconceito, né? Em alguns momentos foram bem difíceis que por muitas vezes eu cheguei muito triste em casa, inclusive chorando, por ter enfrentado essa questão, essa barreira do preconceito. Mas na grande parte, na maioria da minha infância, assim, realmente foi espetacular poder ter vivido ali no interior e desfrutado de cada momento. Então a gente, coisa simples, né? Que era subir numa árvore, apanhar uma laranja e chupar a laranja ali. Então, coisas bem simples assim, mas que eu cheguei a fazer e a deficiência não me atrapalhou em nada. É genial isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que criança é cruel, né? É verdade. Né? Criança Verdade. aponta logo o dedo, não quer nem saber, né? E por mais que a mãe ou o pai falem, não, você não vai falar, ou não vai olhar, ou não vai comentar, a criança comenta. E isso aconteceu muito com você ou virou uma rotina, assim? Todo mundo já assimilou No e te início aceitou numa no boa? início foi bem difícil, sabe? Foi bem complicado, porque é isso, criança tem dessas, ela aponta mesmo, e eu também era uma criança naquela época, né? Então, é onde eu falei que enfrentei muito o preconceito, sofri bastante, foi bem difícil, tive que Mas lidar. você brigava, você ficava chateado? Como é que você lidava? Eu ficava muito chateado, quem brigava era minha mãe. Tem uma história até Como é que que. é? Ela ia Não, para a rua, ela falava com os meninos? Conta um tem uma pouco. história muito boa, sabe? Que. Olha aí, mãe, olha o que eu vou contar, hein, mãe? Presta atenção, hein? Teve um menino que acabou me xingando, assim, né? Deixando bem. Eu tava bem triste mesmo. Minha mãe foi me buscar na escola. E aí ela falou: o que que aconteceu? Eu falei: ah, não, não aconteceu nada. Ela falou: aconteceu sim, eu conheço você, sou mãe, o que que aconteceu? Eu falei: ah, aquele menino lá me chamou de tal coisa. Aí ela foi, correu atrás do menino, segurou no braço dele, trouxe ele até mim e falou: olha, você não faça mais isso com ele. Ele não tem mão, mas eu tenho, hein? E você lembra quantos anos você tinha nessa época? Não. Eu tinha de 5 para 6 anos ali. O menino deve ter ficado apavorado. Ah, com certeza, né? Ele Mas é uma história nunca bacana. mais falou nada. Não, nunca mais tive problema com ele, hein? E ela virava uma leoa mesmo, né? Ah, eu sou pai hoje, sabe? A gente realmente faz muitas coisas pelos filhos, né? Nossa. E ela era, de fato. Minha mãe é incrível, eu sou suspeito a falar porque é minha mãe, né? Mas ela é espetacular e sem dúvida. Isso é uma das histórias, né? Outra vez a gente vinha, eu vinha muito para a CD em São Paulo, para atendimento e tudo. Então, às vezes a gente estava no metrô, no ônibus, e algum adulto ficava olhando muito assim.
Aí ela olhava e falou, já olhou uma vez? Tá bom, não precisa ficar olhando mais, tá constrangendo a criança aqui, ó. Tá, olha o que deixa. Então minha mãe era muito assim. Ela encarava mesmo, né? É. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!